você já ouviu aquela frase em que o bom tijolo, ele vai repor a inflação, ele vai se valorizar ao longo do tempo, pelo menos no mesmo ritmo da inflação. Eu sou Ricardo Figueiredo, professor da Finclass, especialista em fundos imobiliários, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar algumas pegadinhas que simplesmente ficar comparando cota patrimonial de fundo de tijolo pode fazer com que você tire conclusões precipitadas sobre este tema. Fundo de tijolo repõe ou não a inflação? Vem comigo. Vamos lá, pessoal. Hipoteticamente, imagine um fundo imobiliário que em um determinado período qualquer, você olhou a cota patrimonial e ela estava em R$110. Então, passamos aí 2 anos, você olhou a cota patrimonial deste mesmo fundo e ela saiu de R$110 para R$111. Uma valorização inferior a 1%. Estamos falando de 0,91%. E neste hiato de 2 anos, a gente teve aí uma inflação acumulada de 9% no ano e 5% no outro ano. Quase 15%, 14,5% de inflação. Quando você olha para a cota patrimonial, você fala, este fundo não teve valorização de imóveis que repuseram a inflação. Não gostei, o fundo é ruim, o gestor fez bobagem. Será? Então eu vou agora mostrar como você deve sim considerar a cota patrimonial ao longo do tempo, para ver se este fundo repôs ou não inflação nos seus ativos, mas não é considerar apenas a cota patrimonial. Planilhinha na tela para ajudar, um elemento aqui hipotético para você pegar o racional e aí aplicar isso de forma prática quando estiver escolhendo aí um fundo de tijolo qualquer. Primeiramente, tá? Primeira coisa, gente, aqui coluninha cinza estão os itens, De uma forma muito resumida, este fundo imobiliário, ele é composto do quê? Ele é composto de um imóvel, tem lá 100 milhões de reais, aí ele tem 11 milhões no caixa dele, CPR é contas a pagar e a receber, negativo em 1 milhão de reais. Isso dá um patrimônio líquido de 110 milhões. 100 mais 11, 111, tirei 1 milhão, 110 milhões. Este fundo tem 1 milhão de cotas emitidas. 110 milhões dividido por 1 milhão, R$110. O VP, a cota patrimonial. Corremos aqui 12 meses. Saímos do T0, tempo zero, fomos para o primeiro ano. E no primeiro ano, inflação 9%. E agora o imóvel vale 120 milhões. Ricardo, de onde você tirou esses 120 milhões? Eu estou dizendo aqui embaixo que nós tivemos uma informação de uma valorização deste imóvel de 20%. Ricardo, de onde saiu este indicador aí que o imóvel se valorizou 20%? Vontade do gestor? Na opinião do gestor, não. Lembro que a regra, a lei, obriga que o portfólio de tijolo de um fundo imobiliário seja reavaliado ao seu valor justo, ao valor de mercado, no mínimo uma vez por ano. Tá? Então, uma vez por ano tem que acontecer. Tem fundo que faz 2 vezes por ano, mas a maioria esmagadora uma vez por ano. E quem tem que fazer este valuation, dizer quanto vale este imóvel para poder contabilizar este valor, não pode ser o gestor do fundo ou o administrador do fundo. Tem que ser uma empresa independente e de preferência especializada nesta tarefa. Então o gestor vai lá, contrata a empresa faz o valuation deste imóvel. Ricardo, como é que é esse valuation? Tem algumas metodologias que são aceitas aí pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Você tem o método comparativo, você compara o valor deste imóvel com o valor de imóveis aí que foram transacionados na mesma região, que tem as mesmas características, Você tem a metodologia que a gente chama aí, grosso modo, de custo de reposição, que é dissecar quanto você precisaria para construir este imóvel de novo, aquisição de terreno, construção da edificação, etc. Mas a maioria esmagadora dos laudos valoram o imóvel pelo método de fluxo de caixa descontado. Não é objetivo nosso aqui neste vídeo te mostrar como é que faz esse fluxo de caixa descontado. Grosso modo, você projeta pelo menos 5 anos, idealmente 10 anos, do fluxo de caixa que este imóvel irá gerar, então nos próximos 10 anos, traga tudo isso a valor presente e aí você efetivamente
tem o valor deste imóvel. Aqui no caso, nosso querido gestor contratou uma empresa, a empresa auferiu 120 milhões, ou seja, o imóvel se valorizou 20% neste primeiro ano. Então agora ele vale 120 milhões, o caixa continua lá parado nos 11 milhões, o contas a pagar e receber eu também deixei estacionado em 1 milhão, agora o patrimônio subiu para 130 milhões, a gente continua com 1 milhão de cotas emitidas e agora o meu VP foi para 130 reais. Ou seja, de um ano para o outro, o meu VP se valorizou 18,18%. Aqui eu repeti basicamente a mesma coisa, tá? Só para deixar os números mais pertinhos do tempo 2. Aqui sim. Agora vem o tipo de evento que causa conclusões equivocadas nas pessoas. Quando chegou aqui no período 2, o nosso querido gestor foi lá e decidiu vender o imóvel. Falou, vou vender o imóvel. E ele vendeu por 120 milhões, o valor que estava no laudo. Vendeu por 120 milhões. Pois bem, então o que ele tem agora contabilmente como imóvel? Nada. Vendeu por 120 milhões. Ele botou 120 milhões no bolso. Se ele botou 120 milhões no bolso, então esse valor vai pro caixa, certo? Teoricamente sim. Mas, Ricardo, tá faltando dinheiro aí. Por que só tem 112 milhões aí dentro? Calma que eu já vou te explicar. Então vem aqui comigo que eu vou fazer um parênteses aqui para você. Você tinha lá 120 milhões. Valor de venda do imóvel, certo? Mas este imóvel foi comprado a quanto? 100 milhões, lembra? Imóvel adquirido aqui, ó, 100 milhões. Então você tem uma diferença de 20 milhões. O que são esses 20 milhões? Lucro imobiliário. O que é que a legislação nos obriga? Legislação nos obriga, o gestor tem que distribuir no mínimo 95% do lucro imobiliário como dividendo. 95% dos 20 milhões, 19 milhões. Olha aqui do lado que eu criei, dividendo extraordinário, 19 milhões, tem 1 milhão de cotas emitidas, R$19 por cota. É por isso que no caixa restam 112. Por que 112? Olha lá, você recebeu 120 da venda, mas pegou e distribuiu 19 como dividendos. Restaram 101 milhões. Você somou 101 milhões com os 11 milhões que você tinha em caixa. Então dá quanto? 101 mais 11 milhões, 112 milhões. E aí, olha o 112 aqui, que belezinha no caixa. Tá vendo? Só que você tem 1 milhão de contas a pagar e a receber, então seu total ficou aqui 111 milhões. 1 milhão de cotas emitidas, R$111 por cota. Aí quando você vê lá, olha, a cota tava 110, passou um tempão aqui, tá valendo 111, valorizou 0,91. E a inflação no período, 9 no primeiro ano, 5 no segundo, 14,5. O gestor fez lambança. Pela cota patrimonial, eu não estou vendo valorização do meu tijolo. Só que você esqueceu dos 19 milhões que eram valorização do tijolo e saíram sob a forma de dividendo. Então, de fato, você tinha uma cota lá no início de 110 e no fim você tinha uma cota de 130. Ricardo, mas eu abri lá, tá 111. Lá no relatório gerencial tá lá. Só que você recebeu mais 19 de dividendos que não eram aluguéis. Foi valorização do imóvel. Mas a legislação obriga que quando o gestor vende o imóvel com lucro, essa fatia que é lucro incorpore-se ao resultado caixa e obedeça a legislação de distribuição mínima de 95% do resultado. Logo, você somou esses 19 aqui, dá quanto? 130. Isto quer dizer que neste período a valorização foi de 18,18%. Ou seja, bateu com folga a inflação do período neste exemplo hipotético. O que você precisa fazer quando vai comparar o valor patrimonial de hoje contra uma data qualquer no passado, para saber se essa diferença explica de fato se o portfólio se valorizou no mínimo como a inflação no período. Você não pode considerar apenas essa diferença. Você vai considerar apenas essa diferença em um único cenário. Que cenário é este? É o cenário em que não houve nenhuma venda de imóvel no caminho. Se não teve venda,
não há que se falar em lucro imobiliário. Se não há que se falar em lucro imobiliário, não teve devenda, não teve dividendo extraordinário para esta situação, então a cota patrimonial teria que estar capturando efetivamente e explicando toda a variação patrimonial do período para ver se bateu a inflação ou não. Mas na vida como ela é, a gente sabe que principalmente com o passar dos anos, é natural que os gestores, eles façam a chamada gestão ativa. Comprei um imóvel lá em 2018, chegou em 2022 eu vendi, comprei um outro, segue a vida. É assim que funciona. O que você precisa fazer, que não é trivial, e aí está a beleza do trabalho do analista, que senta, olha o número no detalhe para poder tirar, né, as melhores conclusões, é revisitar todos os dividendos distribuídos para tentar descobrir de todo o valor que ele distribuiu nesta janela, quanto era aluguel efetivamente e quanto era dividendo não recorrente oriundo de lucro imobiliário de venda de imóvel. Porque eu vou ter que pegar isso daí e somar aqui, como eu somei aos 111 que a gente tinha de cota patrimonial, somar este dividendo extraordinário referente a lucro de venda de imóvel para saber de fato, se houve ou não uma valorização do tijolo acima da inflação. Porque na vida real como ela é, gente, normalmente o que você cotista faz é olhar isso daqui, ó. Ah, eu tô olhando hoje tá 111, há 2 anos estava 110, dá 0,91, inflação do período 14,5%. Foi ruim. Não valorizou o tijolo. Na análise eu preciso incorporar todo o dividendo que é oriundo de lucro imobiliário de venda de imóvel. Eu quero que você, por favor, coloque aí nos comentários se você já tinha visto algum conteúdo que abordava desta forma a análise de o tijolo repôs a inflação ao longo do período, porque é deste jeito que precisamos fazer. Ignorar o lucro imobiliário é simplesmente esquecer a valorização do imóvel ao longo do tempo. Afinal, ele distribui 95% disso daí. Restam só 5% ali dentro de todo o período. E quanto maior esse período, mais intenso é o estrago. Coloque aí nos comentários se você já tinha visto uma abordagem como essa. Não esqueça de dar like, porque o like ainda não é tributado, assim como os dividendos dos fundos imobiliários. Então não esqueça do like, ative a notificação para a gente te informar quando novos vídeos chegarem ao canal e me diga se o fundo imobiliário que você investe está aí conseguindo ao longo do tempo bater a inflação na valorização do imóvel, sem contar o dividendo, na valorização do imóvel, tá? Sem contar o dividendo do aluguel, só na valorização do imóvel. Tentando, inclusive, fazer esta metodologia que eu fiz aqui. É fácil? Não é, vai ter que ficar abrindo o relatório gerencial para descobrir quando teve venda de imóvel, qual foi o lucro por cota dessa venda, mas eu tenho certeza que você vai conseguir uma análise muito mais realista da capacidade de valorização do tijolo onde você investe o seu dinheirinho. Também coloque aí nos comentários o conteúdo que você quer que eu trate aqui sobre fundos imobiliários, porque eu garanto para você que eu voltarei com mais vídeos de FIIs para vocês. Um grande abraço e até a próxima!